A paz do Senhor, pequeninos, pequeninas, a paz do Senhor, família. Vamos para mais uma aulinha de hoje, né? Que nós estamos vendo essa história maravilhosa e aprendendo, que Deus realiza sonhos e que não importa a situação, Ele está sempre conosco, amém? Então, para já iniciar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer a nossa oração. Então, vamos lá. Feche os olhinhos com a Pro. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha, Senhor, falar conosco através dessa aulinha, que a tua palavra, que os teus ensinamentos venham, Senhor, de encontro direto ao nosso coração e que fique gravado e memorizado em nossas mentes para que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor tem para nós os melhores planos e que o Papai, o Senhor está conosco em todos os momentos e que tem sempre o melhor para nós. Guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti e que nós possamos estar sempre focados no Teu querer, na Tua vontade. Amém. Meus lindos pequenos e pequenas, hoje nós vamos para a nossa liçãozinha de número 8. O trimestre está passando rápido, não é mesmo? E já estamos aqui na nossa liçãozinha número 8, que tem o título Recompensado por interpretar um sonho. Na aula passada, nós estudamos, com a tia Michelle e aprendemos, que José estava passando, por muitas dificuldades. Afinal, ele estava preso e não foi o sonho de José estar preso, mas ali naquela prisão, mesmo assim, ele adorando a Jesus, servindo a Deus, ele ainda interpretou o sonho daquele copeiro e daquele padeiro que nós vimos, um sonho terrível, não é mesmo? E o outro que já seria livre, ficaria tranquilo. E os dois sonhos se concretizaram, assim aconteceram, assim como José havia falado que ia acontecer. Mas lembram que a tia Michelle falou assim que o José pediu para o chefe dos copeiros que assim que ele fosse livre, ele se lembrasse de José. E a tia Michelle falou assim, que isso não aconteceu. Pois é verdade. Nós vamos ver hoje, lendo a nossa história na nossa Bíblia. Abram aí junto com a Proérica, que é 100% verdadeira, é tudo que aqui está escrito. Então vamos abrir, no livro de Gênesis, o primeiro livrinho da nossa Bíblia, no capítulo 41, e vamos ler, a partir do versículo 1, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 41, a partir do versículo 1. É a nossa leitura bíblica de hoje. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Então vamos lá, só recapitulando na lição passada. O chefe dos copeiros não se lembrou de José. E isso deu-se durante 2 anos. Passaram 2 anos, que José já tinha interpretado o sonho daqueles 2 homens e ele continuava lá na prisão. Após esses 2 anos, Faraó teve um sonho. Um dos sonhos de Faraó, ele estava em pé junto a um rio Nilo. E quando saíram do rio, 7 belas vacas, 7 gordas, que começaram a pastar a comer entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio. Então, as 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas que apareceram primeiro, belas e gordas. E após esse primeiro sonho, Faraó acordou. Ele tornou a adormecer e teve outro sonho. Nesse segundo sonho, 7 espigas de trigo, sabe, espigas de milho? 7 espigas de milhos graúdas e boas, bonitas, cresciam em um mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, feias e ressequidas pelo vento. As espigas mirradas
engoliram as 7 espigas bonitas, graúdas e cheias que germinaram primeiro. Nisso, Faraó acordou do seu segundo sonho. Pela manhã, depois que Faraó sonhou com tudo isso, Faraó mandou chamar todos os magos, todos aqueles feiticeiros, todos os homens do reino que diziam interpretar sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretar os 2 sonhos de Faraó. Então, nesse exato momento, o chefe dos copeiros chegou e disse a Faraó: olha, Faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Ele estava em falta com José pelo que havia prometido. Porque certa vez o Faraó, anos atrás, ficou irado com seus 2 servos e me mandou prender junto com o outro servo lá na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, lá havia um moço, um servo do capitão da guarda, que era um hebreu. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu uma interpretação. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição e aqui estou. E o outro servo foi enforcado como ele havia dito. O faraó ouviu e mandou chamar José depressa do calabouço. Depois de se barbear, José teve que se aprontar para aparecer perante o rei. Depois de se barbear tudo isso, ele foi lá se apresentar a Faraó. E o Faraó já disse a José: tive 2 sonhos que ninguém consegue interpretar, mas ouviu falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí José respondeu para ele: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José sabia que aquele dom que ele tinha vinha de Deus. José nenhum poder tinha para interpretações, mas Deus era na vida de José e dava a ele discernimento e sabedoria para dizer tudo aquilo que os homens sonharam e que Faraó também havia sonhado. Então Faraó contou para ele os 2 sonhos, das vacas feias e magras que as feias comeram, as gordas lá que eram bonitas, 7 no total, e o segundo sonho também das espigas de milho feias, as 7 espigas feias que comeram, engoliram as 7 espigas gordas e bonitas, fartas. Então, quando Faraó terminou de contar, José já disse para ele: olha, Faraó, o Senhor teve um único sonho. Deus revelou ao Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho, os 2 sonhos. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras bonitas, e as 7 espigas feias também ressequidas, queimadas pelo vento, são 7 anos também. Mas esses serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Por isso as 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas. Mas depois disso virão 7 anos de fome. Será tanta fome que que virá sobre o Egito, que se esquecerá de todos esses 7 primeiros anos de fartura, de tanta fome que virá sobre o Egito. Então, a fome arruinará a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Tudo isso José disse a Faraó. Como José já tinha sofrido muito, crianças? Lembrando, que ele foi
desacreditado pelos irmãos, foi vendido, virou escravo de Potifar, foi acusado pela mulher de Potifar injustamente, e por isso que ele foi lançado na prisão, estava lá na prisão, e mesmo na prisão ajudando, ainda revelando o sonho, o chefe ainda dos copeiros, que foi o que foi liberto, ainda se esqueceu dele. José podia muito bem ter falado, né? Olha, bem feito! Lá vem fome sobre o Egito, ou o Egito em nada me ajudou. Eu cheguei aqui vendido como escravo, um hebreu, como dizem, me chamam, e ainda agora revela o sonho do Senhor. Bem feito pro Egito, que sofra mesmo, né? Me deixaram lá jogado na prisão, não quiseram saber se eu era inocente ou não deram ouvidos ao que eu falei. Então, ó, vai acontecer isso aí, seu faraó. Acham que José fez isso? O que vocês fariam, hein, crianças, nessa situação? Depois de tanto tempo sofrendo e injustiçado, você tem o dom, já pensou, de revelar um sonho do faraó, e você consegue ouvir da parte de Deus que aqueles sonhos são 7 anos de bênção, de prosperidade, e depois 7 anos que a fome virá de tal forma que arruinará a terra do Egito? Pois é, mas José, assim como ele foi fiel a Deus na prisão, ele não murmurava, não reclamava, não reclamou dos seus irmãos, não abriu a boca para falar nada. Nesse momento, ele ainda ajuda Faraó. Sabe como? Pois é, depois de ter revelado todos esses sonhos, de ter dito a Faraó o que iria acontecer, José disse a Faraó: procure, ó Faraó, um homem criterioso, sábio. Procure alguém, que saiba ficar no comando da terra do Egito, para fazer recolher um tanto da colheita que será guardada para quando chegar esses dias maus, né? Alguém que consegue fazer um estoque que vai servir para os 7 anos de fome que virão depois dos 7 anos de abundância. Pois é, depois que José deu vários conselhos para Faraó, Faraó achou que os planos de José pareciam bons e perguntou a José, Faraó perguntou a José: será que vamos achar alguém como este homem, um homem sábio, hein? Aí disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém mais criterioso e sábio como você. Foi nesse momento que Faraó colocou José no comando. Disse a José: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo, todo o povo do Egito se sujeitará às suas ordens, terão que te obedecer. Somente o trono, somente eu, Faraó, que estou sentado no trono, serei maior que você. E Faraó ainda fez mais, entregou a José o comando de toda a terra do Egito, colocando no dedinho de José o anel que simbolizava um selo precioso, que continha um selo nesse anel. Faraó colocou no dedo de José. Mandou que José se vestisse de linho fino, o melhor tecido que havia, e colocou ainda uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir na segunda melhor carruagem real, e à frente de José, José saiu na carruagem todo bem vestido pela terra do Egito, e na frente dele iam os homens gritando: abram caminho. Assim, José foi colocado na terra de todo o Egito. E disse ainda o Faraó: eu sou o Faraó, mas sem você deixar, José, sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão e nem o pé de todo o Egito.
Crianças, chegamos nesse momento, ó, da reviravolta. É aquele momento gostoso que todos nós estávamos esperando, né? Depois, ó, contando que depois de 7 lições, que nós vemos o sofrimento de José, que nós vemos, ó, mesmo José perseverando, quanta coisa, quanta maldade, aos nossos olhos a gente fala quanta injustiça. Pois é, mas José naquele tempo permaneceu firme e constante, acreditando que Jesus tinha o melhor para ele, acreditando que por mais que os homens falam que você é falho, por mais que tentam te diminuir, não é mesmo? Existe um Deus no céu que é quem você tem que permanecer fiel, se manter firme, acreditando que Ele tem o melhor para você e que, ó, você deve fazer o seu melhor para Deus. É verdade. E servir, ó, ao Senhor com alegria em todo o tempo, por mais que a situação pareça difícil. Então, ó, nós terminamos agora, né, essa liçãozinha de hoje, feliz e alegre, sabendo, ó, que Deus, não importa o tempo, quantos anos que José teve de tristeza, Deus tem um plano, um belo plano traçado para cada um de nós, e que um dia a minha hora, a sua hora, a hora de cada um de nós vai chegar, ó, de ser mais exaltado ainda, não é mesmo? Não, ó, porque é a nossa glória, não, mas porque Deus é justo e fiel com aqueles que têm um coração puro, que faz as coisas direto, que procuram estar assim, ó, de acordo com a vontade de Deus, não é mesmo? Então, ó, eu creio que José poderia até, ó, ter falado, hein? Já pensou? Ter falado esse versículo que é o nosso memorizando de hoje, que está lá no livro de Isaías, capítulo 25, primeiro versículo, versículo número 1. Isaías 25, versículo número 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo, ó, decidistes fazer. Então nós vemos aqui, ó, no livro do profeta Isaías, né, esse agradecimento e mostrando que Deus, ó, traçou os planos faz muito tempo e que nós, se andarmos segundo a vontade dele, esses planos serão, ó, feitos, realizados em nossa vida, né? Então fica aí para vocês pensarem. Já pensou se José tivesse desistido, tivesse desanimado, né? Quem sabe, ó, José teria morrido naquela prisão, teria perdido a esperança, ou teria, né, morrido bem antes, porque, ó, o que nos mantém firmes é a nossa fé e a nossa esperança que Deus vê, sabe, conhece todas as coisas e que Ele tem, né, o melhor para nós. Então terminamos agora essa nossa aulinha número 8 com José sendo governador da terra do Egito. Deus começou a exaltar o teu filho aqui, tá bom, meus amores? Então, ó, aguardo vocês na nossa próxima lição e vamos ver, hein, que coisas melhores e maiores ainda tem para acontecer na vida de José. Estão ansiosos? Eu estou, hein? Então não perca, a próxima é EBD online com a nossa tia Michele na nossa próxima aulinha, ok? E vamos agora, né, que não podemos ficar sem a nossa hora da atividade.